Ok, lição número 9, a parte de segunda-feira, hora de falarmos sobre as palavras de Jesus na cruz, em Lucas 23, 43. Quando o ladrão disse, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse, eu te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Essa expressão bíblica, ou outras expressões, quando são traduzidas do original para a nossa língua, existem algumas situações onde os tradutores, se acreditarem, por exemplo, na imortalidade da alma, podem, ou como fizeram, traduzir de maneira que possam comprovar a sua doutrina da imortalidade da alma. Isso quer dizer que aquela frase teológica é verdadeira. Um texto fora do contexto vira um pretexto para abonar uma doutrina. Foi o que aconteceu com o verso de Lucas 23, 43. Uma vírgula fora do lugar pode dar assim um sentido diferente àquilo que está escrito. Certa vez, um ladrão foi julgado por uma corte e o escrivão lavrou a sentença e mandou para o juiz assinar. Mas na hora do escrivão escrever, ele mudou a vírgula de lugar. E com isso, o ladrão foi inocentado. Ele deveria escrever o seguinte, a corte condenou e eu, vírgula, não absolvo. Pronto, estava dito que o ladrão estava condenado. Mas o escrivão colocou o seguinte, a corte condenou e eu não, vírgula, absolvo. Ou seja, na segunda frase, com a vírgula depois da palavra não, quer dizer que o juiz absolvia o ladrão. Uma vírgula fora do lugar, ou seja, era para colocar antes do não. O escrivão colocou depois da letra não, ou da palavra não. Aí deu um sentido diferente à sentença. Veja como isso pode ser alguma coisa assim incrível de acontecer. E aconteceu com a tradução de Lucas 23, 43. A pergunta número 2 diz o seguinte, como as palavras ditas por Jesus ao ladrão na cruz devem ser entendidas dentro do que Jesus disse a Maria no jardim e a promessa dada aos discípulos. Vamos ler? Lucas 23, 43 é a frase famosa. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa frase ficou famosa, porque muitos dizem, está vendo? Jesus foi para o céu e levou a alma do ladrão. Vamos ler então João, capítulo 20, verso 17. Quando Jesus no jardim, Maria quis tocar em Jesus, depois de descobrir que ele estava vivo, Maria quis tocar em Jesus. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhe que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai. De maneira que essa expressão mostrou que Jesus não foi naquele dia para o paraíso. Ou seja, Jesus não havia subido ao Pai. Na promessa de Jesus aos discípulos, João 14, verso de 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, para a pergunta, como as palavras de Jesus dita ao ladrão na cruz podem ser entendidas à luz do que Jesus disse a Maria e aos discípulos? Resposta, Jesus não levou o ladrão para o paraíso naquele dia, porque 3 dias depois Jesus disse para Maria, ainda não subi ao Pai. E ele disse para os discípulos depois, na hora da sua oração sacerdotal, na hora dele dar as últimas recomendações, Jesus disse, vou preparar-vos lugar. Ou seja, Jesus não havia ido a lugar nenhum enquanto esteve morto por 3 dias. Essa explicação quebra a intenção doutrinária de dizer que Jesus, quando morreu, levou a alma do ladrão para o céu. Isso não é verdade. Jesus não mente. E ele disse claramente para Maria, eu ainda não subi ao Pai. E completou dizendo para os discípulos, quando eu for, eu vou preparar-vos um lugar e eu voltarei. Na verdade, a tradução foi feita por pessoas que acreditavam na imortalidade da alma e usaram essa colocação, assim, não muito fiel ao texto original, para dar comprovação à ideia da imortalidade da alma. A expressão correta seria, eu te digo hoje que estarás comigo no paraíso. No entanto, foi traduzida, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A ida ao paraíso, ou seja, não seria naquele dia de sua morte, mas em algum tempo quando ele retornasse em sua segunda vinda. Essa seria a explicação correta. Ellen White escreveu no livro Parábolas de Jesus, na página
264, ela escreveu o seguinte sobre isso: o ladrão na cruz, em desespero, endereçou a Cristo uma petição, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares e vieres no teu reino. Lucas 23, 42. Disse ele a Jesus, e imediatamente veio a resposta: na verdade, te digo hoje, quando estou aqui suspenso na cruz de humilhação e sofrimento, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Isso quer dizer que Jesus não prometeu levar o ladrão de imediato para o céu, ou seja, a alma do ladrão de imediato para o paraíso. O ladrão, inclusive, não acreditava na ida de Jesus ao paraíso, porque suas palavras foram: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou em outra tradução, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, o ladrão não pediu para ser levado para o paraíso. E isso quer dizer que essas palavras foram traduzidas de maneira assim errada, sendo respondida quando o ladrão pediu que Jesus os lembrasse dele quando vieres no reino. A promessa foi: eu te digo que estarás comigo, eu te digo hoje. Hoje eu estou te dizendo, hoje, nesse momento que eu estou aqui pendurado na cruz, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Muito bem, isso quer dizer que uma análise cuidadosa da vida, ou seja, da morte de Jesus, mostra que Jesus morreu naquele dia, mas o ladrão não morreu no mesmo dia. Por isso, não podemos dizer que Jesus estava abonando a doutrina da imortalidade da alma. Olha o que diz João 19, 31 a 33, para comprovar que Jesus morreu naquele dia e os ladrões não morreram. Olha o texto que diz, João 19, 31, diz assim: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era o dia da preparação para o sábado, sexta-feira, os judeus rogaram a Pilatos que quebrassem as pernas dos crucificados e que fossem tirados da cruz, porque no sábado ninguém poderia ficar na cruz. Diz a Bíblia, então, João 19, 33. Foram, pois, os soldados, quebraram as pernas do primeiro ladrão e do outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Dependendo do vigor físico do condenado, muitos ladrões ou muitas pessoas crucificadas assim, conseguiam suportar e ficar vivos até 7 dias pendurados na cruz. Mas na sexta-feira, para que eles não ficassem pendurados ali no sábado, que seria um sacrilégio para os judeus, quebrava-se as pernas dos condenados e eles ficavam amarrados no chão. Depois, então, no domingo, eles botavam outra vez na cruz. Quebraram as pernas do primeiro e do segundo ladrão, mas Jesus já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Então, Jesus não levou o ladrão para nenhum paraíso naquele dia. Ok? Entendido? Eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, para a expressão, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Como se Jesus morresse e levasse a alma do ladrão naquele dia para o paraíso. Ele estava vivo ainda. Como é que ele poderia ter ido ao paraíso? Então, essa explicação põe por terra essa doutrina da imortalidade da alma e da ida do ladrão para o paraíso no mesmo dia que Jesus morreu. Obrigado, Senhor, pela explicação desse texto que confirma que o Senhor ainda mantém a sua verdade bíblica maravilhosa, coesa, para que nós possamos entender que o Senhor mantém essa palavra para a nossa edificação. Por isso agradecemos. Jesus Cristo disse ao ladrão que um dia, na sua segunda vinda, ele iria ressuscitar o ladrão e o levaria para o céu. Obrigado por essa explicação. Que o Senhor nos dê a bênção para essa segunda-feira, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus fique contigo, que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia, nessa nova semana, que haja uma bênção para o seu coração. Fique com Deus, um beijo no coração. Amém.